Fala pessoal, e mais um episódio do Papo de Inox que começa, e o convidado de hoje é um camarada de grande interesse aí de vocês, porque tem muito conhecimento, muita experiência comercial e de gestão na área do inox. Mas antes de nós iniciarmos, claro, vou me apresentar, sou o Jonatas Ferreira, ao meu lado está o Douglas Brito, e na última conversa que nós tivemos, recebemos aqui o Zé Vasconcelos, que falou como a sucata de inox pode se tornar arte. Um episódio muito legal, um bate-papo muito bacana, conversas que foram e viram, rodaram o mundo todo, né, não, Douglas? Como é que você achou Foi aí? bem interessante. Eu conheci Paris numa conversa, eu vi que tem inox espalhado pelo mundo como um todo. E o inox é isso, ele proporciona que a gente conheça pessoas interessantes, inteligentes e artistas também, né? Porque se você vê o que ele fez e o que ele modelou com o aço inox, com aquilo que as pessoas tratam como sucata, para ele é arte. E aqui hoje nós estamos da mesma forma. Eu fico feliz de ter a oportunidade de dialogar com pessoas interessantes e, claro, inteligentes, que vão agregar ao mercado, que vão dar um norte para que a gente possa entender o que interfere diretamente no aço inox, porque tem sempre um slogan que diz assim, que o inox ele é caro. Caro por quê? Em que ponto ele é caro? O que interfere? O que de fato impacta tanto nos valores, nos preços, para que isso se torne um material muitas vezes visto como um material caro? Se você olhar o custo-benefício do inox, é claro e evidente que é um material extremamente importante, mas tem diversos fatores que contribuem, seja geopolíticos, sejam políticos, sejam de fato sobre demandas que acontecem impactando diretamente nessa correlação. E aqui nós temos alguém que vai nos ajudar com bastante informações que vão balizar aí, né, os próximos passos de como vai se comportar esse mercado, né? Porque a gente sempre fica preocupado. Quem trabalha com inox é assim, né? Final do mês, metade do mês, diz assim, ó, vai sofrer aumento, vai ter reajuste. Por quê? A resposta vem aí, hein? Nunca dá para saber. Não. E quem é que vai responder isso aí? Vamos lá. Antes da gente apresentar, claro, um abraço a todos os nossos apoiadores, a Peram, a Sabra Fera, a Inox Par, Inox do Brasil, todos esses que nos apoiam, também a MS Soluções aí, todos esses que nos apoiam e está conosco aqui nesse desenvolvimento do mercado. E a gente já está com 15 mil inscritos, então é um canal que cada vez cresce e não para de crescer, né? Instagram também crescendo a todo momento, e o nosso site www.papodinox.com.br, que é o nosso portal de conteúdo, informação e notícia a respeito do inox. Mas vamos lá. Está conosco aqui ele que é o Newton Guimarães, gestor da divisão de inox do Grupo Aço Cearense. E ele veio com a responsabilidade de falar das recentes mudanças em nossos negócios, ou seja, o inox para o ano de 2026 e para os que se seguem também. Seja bem-vindo, Newton. É um grande prazer recebê-lo aqui nessa mesa do Papo de Inox. Prazer é meu, Jonatas, Douglas. Eu vejo que vocês estão buscando trazer para o mercado, agregar valor para esse nosso mercado com mais conhecimento. Eu acho que isso é muito válido. Então, para mim é um prazer estar contribuindo com vocês hoje. É isso aí. E Newton, nós estamos tendo bastante mudança no nosso mercado aqui nesses últimos meses. E claro que os olhos dos negócios, né, se voltam para o ano que vem, 2026. O que tudo isso, essas recentes mudanças que nós estamos tendo, o que vai impactar agora e também para o ano de 2026? Na verdade, eu acho que isso é um tema que a gente vai discutir ao longo da nossa conversa, mas já dando como uma referência, né? Nós estamos num momento que o mercado tem realmente passado por grandes mudanças estratégicas para 2026. Né? Então, com a recente entrada do dumping contra a China, né? Que praticamente fecha o mercado da China para o Brasil, e, por consequência de alguns produtos que o mercado brasileiro consome, como materiais como 201, um impacto também no material 410, o QN1803, que também é chamado de EN, são produtos que praticamente vão desaparecer ou vão mudar de um patamar de preços para outro completamente diferente. Então, isso com certeza impacta todo o mercado, estratégias de compras de diversos consumidores, né, das fábricas que
que consomem esses materiais. E eu acho que vale a pena realmente a gente se aprofundar nesse tema, também obrigando todos nós que trabalhamos na distribuição de rever parceiros internacionais, se reinventar, de entender como lidar também com a usina nacional e tudo isso faz parte de um momento agora de transição bastante importante que nós estamos vivendo. E é importante destacar que isso se dá com o nome gestão. Então você vai precisar desenvolver bastante, tanto no mercado interno, né, quanto no mercado externo. Ver essas próximas oportunidades e possibilidades que eu tenho certeza que vai ter que existir, porque há uma demanda crescente, né? E essa oscilação de preço acaba impactando muito, né? E desnivelando também o mercado, porque a gente precisa do material e aí fica naquele receio. Compro agora ou compro depois? Perfeito. Espero mais um pouco? Qual é a hora exata de se fazer um negócio com aço inox? Qual que é a tendência? Que haja um equilíbrio, que haja uma paridade, uma igualdade. Eu sei que essas ligas que você bem falou, são ligas que vieram importadas, né? E a gente sabe que todo o aço inox, ele nasce sim para sua determinada aplicação. Não existe, escute bem, não existe aço inox ruim. Falou em aço inox, você está falando de qualidade, você está falando de um produto que foi feito para durar. O que falta muitas vezes é o conhecimento para a correta aplicação. Então não vem dizer para mim, ou até mesmo num papo como esse, que o aço inox X ou Y não é bom. O aço inox ele tem que ser orientado com um consultor, com uma empresa como a Aço Cearense, que tem todo o respaldo técnico que baliza qual é o material correto a ser aplicado. Sim, né? E você está falando, Douglas, de algo realmente muito importante, né? Porque, como você falou, o que difere uma liga de outra de inox é exatamente qual aplicação que você vai dar para ela. O que nós temos muitas vezes problemas dentro do mercado é quando se utiliza mal esse conceito, né? Empresas que compram um produto e vendem como se fosse outro produto. Gato por lebre, é isso? O gato por lebre, que infelizmente no Brasil existe bastante isso aí. Então, o consumidor ele tem que, primeiro, procurar empresas que tenham credibilidade para trabalhar com ele e oferecer para ele aquilo que está vendendo. Agora, se você vende uma liga, por exemplo, um 430, como 430, para aplicações de 430. Se é um 201, como 201, para aplicações de 201. E assim consecutivamente. Então, se você entende que aquele produto se adapta bem para a aplicação que você está dando, por que comprar outro mais caro para aquilo? Né? Então, você vai realmente adaptar. Dentro do nosso mercado, cada vez mais está claro que as empresas precisam de adaptação. Quando você fala de gestão, fala de adaptação. Gestão é a capacidade de você poder lidar com todos os elementos que estão ao seu redor e trabalhá-los de maneira otimizada. Então, nesse momento que o mercado muda, as empresas que se adaptam melhor são as que saem, e mais rapidamente, são as que saem fortalecidas. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo hoje, entendendo esse contexto, como que nós vamos nos adaptar para que em 2026 a gente possa estar no mercado ainda mais forte, ainda mais presente e dando maior suporte para os nossos clientes. Ô Nilton, mas qual a sua avaliação nesse primeiro momento frente a esse impacto que teve do dumping? Dumping é a taxação de todo esse material que vem de fora. Então o mercado praticamente fechou as portas para a China. Sim. Na questão desse material que chega. E qual é o impacto agora? O preço subir, faltar material? Qual que é de fato o que nós vamos sentir agora nesse primeiro momento? Boa pergunta. O que acontece? Já existia um dumping, né, contra o material 304 e 430 da China, assim como de outros países. A Indonésia, que é quem vendia bastante para o Brasil, foi taxada há alguns anos com 18,4% de dumping extra, e existia para a China uma lista de empresas que tinham um valor de dumping diferente para cada empresa. Então, se você comprasse de A,
ia estar com um dumping de $218. Outro poderia chegar a $600. A segunda fase foi ampliar esse dumping para ligas alternativas às 304 e 430. Então esse dumping foi ampliado para 410, 201, QN, que é uma liga que não tem nada a ver com 201, mas entrou nesse processo, né? Apesar de ser uma liga moderna que o mundo todo tem utilizado no Brasil, foi colocado para ser entendido como um 201, que na verdade não é. Então foi feita uma ampliação desse dumping para essas ligas. E agora, mês passado, todas essas empresas passaram a ter um único valor. Ou seja, todas as empresas da China, que antes eram por empresa, passaram a ter um único valor. Só que esse valor saiu de 218, que era até $600, para mais de $900 para todas elas. E isso realmente inviabiliza qualquer compra de produtos da China. Quando você fala disso, obviamente, quando você fala disso, você diminui a oferta, né? A capacidade de oferta. Em países fora desse eixo, os preços de inox já são em um outro nível, né? Não são os mesmos níveis da China, que mesmo com dumping ainda se conseguia vender. Mas com esse novo dumping já não se consegue mais. Então a referência de preços passa a ser dos outros países fora desse eixo. E obviamente isso muda todo o contexto de preços no mercado doméstico também. Perfeito. Fora isso, acontece que determinadas ligas que só são produzidas na China, como 201, por exemplo, é dificílimo você encontrar 201 fora da China. Você vai encontrar outras ligas que existem, alternativas, porém que não são do mesmo jeito que o 201. Vai ser ligas bem mais caras, também com outras... Não seriam interessantes, né, para poder ter, né? Esse mercado ele vai acabar absorvendo alguma liga para as aplicações que vão ficar sem alternativa. Porque se você tem aplicações que hoje são utilizadas, o 201, por exemplo, não vai ter mais essa liga, o mercado vai ter que buscar alguma alternativa para atender esse tipo de aplicação. Obviamente que o consumo de 304 vai subir, o consumo de 430 tende a subir, porque o 410, que é uma alternativa para o 430, vai ficar num preço muito, muito próximo do 430, então o 410 perderá força com certeza. Então isso fortalece as ligas principais, né, que inclusive são fabricadas no Brasil, 304 e 430. As outras vão perder força. Vai balizar esse mercado também, né, Nilton? Praticamente é o que vai voltar ao que era há muito tempo atrás, né? Claro que sempre vai se buscar por alguma alternativa fora desse eixo. Perfeito. Né? Acho que o governo ele tem tomado algumas iniciativas que não são definitivas. Ele sempre deixa uma porta aberta. Uma porta estranha. O problema é que não é uma porta clara, é uma porta estranha. Né? Por exemplo, você tinha até então uma lista de empresas com um valor de dumping diferente para cada empresa, independente de qual era a origem deste material. Então, o cara lá na China tinha empresas que poderiam comprar de qualquer usina e vender para o Brasil com dumping de 218. Da mesma maneira, agora, nesse novo cenário aí que se apresenta, se trouxe uma situação estranha, que é deixar um Taiwan com um dumping baixo de $93 para algumas empresas que são relaminadoras, mas a usina com $500. Só que aí ninguém sabe se a usina, ao se comprar de uma relaminadora, o governo vai entender que se comprou da usina através da relaminadora ou se vai valer o valor da relaminadora. Então não faz nenhuma lógica, não tem nenhuma lógica você taxar a relaminadora num valor e a usina
em outro valor. Então, eles criaram essa nova situação, que ainda não está clara, que ainda não se sabe como será interpretado, e que isso vai também impactar fortemente o mercado de 2026, na ocasião de se entender as relaminadoras como empresas independentes ou associadas à matéria-prima da usina que tem um dumping maior, né? Perfeito. Isso para 2026, correto? Por que 2026? Porque com As próximas compras, né? Porque tudo Até que você chegar, compra né? hoje só vai novembro. chegar em fevereiro, março. Então, lógico, já está impactando o mercado hoje em termos de preço. Se você Porque observar, quem tem estoque vai ter que fazer a média do que vier. obviamente, se eu tenho estoque de 201, se eu tenho estoque de outros itens até, eu vou preservar esse estoque, né? E o que aconteceu no Brasil no primeiro semestre? No primeiro semestre nós tivemos o primeiro semestre todo de queda de preços e retração do mercado consumidor, porque toda vez que o mercado tem queda de preço ou expectativa de queda de preços, obviamente que as empresas se retraem. Por que eu vou comprar hoje com a expectativa de comprar mais barato amanhã? Então eu vou comprar hoje o mínimo possível. Todo o primeiro semestre no Brasil foi com esse contexto. E, ao mesmo tempo, muito material entrando no Brasil. Então, assim, o dumping ele também tem esse lado positivo, que ele regula mais o mercado. Mas o que aconteceu? No primeiro semestre, tanto as compras totais da rede, somando o que se compra da usina nacional e o que se compra da importação, foi quase todos os meses superior às vendas. Então, o estoque da rede passou todo esse tempo, até hoje ainda, porque ainda há reflexo, Sim. subindo os estoques da rede. Então, os estoques da rede foram crescendo ao longo de todo o primeiro semestre, o que faz o quê? Que tenha muito mais oferta, e a oferta mantém os preços baixos. Sim. Só que no momento que você fecha esse mercado, Para de vir. qual é a tendência? É que daqui para frente, os volumes de material importado cheguem no Brasil Cada vez menos, num né? nível bem menor. Principalmente porque as usinas que estão fora do eixo China não estão querendo vender qualquer volume para o Brasil. A maioria das usinas que eu venho conversando querem vender volumes pré-definidos. Ou seja, se vier muita gente procurando comprar de uma Índia, por exemplo, eles não vão vender o que nós queremos comprar, e sim o que eles querem vender. E isso é positivo, porque eles querem manter, Uma parte do mercado. dar uma mensagem para o mercado de que eles não querem estragar o mercado de ninguém. Então eles querem vender a parte deles, eles querem fazer o volume deles. Estar Então, presente, se você tem usinas fora do eixo China com volumes definidos, a expectativa de chegada de material no Brasil também ela é previsível. Então, você tinha hoje entrando 9, 10 mil toneladas, você vai ter talvez 5. Você consegue medir, então. Você tem maior previsibilidade dos volumes que estão chegando. E essa previsibilidade ajuda a gestão de estoques, porque a tendência é que esses estoques que estão mais altos comecem gradativamente a ir para um outro patamar de equilíbrio, como aconteceu após a saída do mercado da Tsingshan de 2022 para 2023. Ou seja, 2024 o mercado tinha um nível de estoques bastante equilibrado, que trouxe para o mercado também um volume, um giro mais interessante e que foi bom para a maioria das empresas. O mercado desse ano já teve um comportamento completamente diferente e agora a tendência é que ele comece a migrar para um novo equilíbrio, na minha opinião, com muito menos material chegando no Brasil de fora, com uma participação mais forte da Peram dentro do mercado,
E isso também muda a estratégia das empresas em relação à própria Peram, né? E a partir daí um volume de estoques um pouco mais, digamos assim, dentro de uma faixa mais saudável. Mais equilibrado, vamos dizer assim, que você consegue, esse material que vai ser utilizado vai balizar, vai equilibrar, né? Essa que é uma realidade. Aí, mas só que vai equilibrar. Mas abre espaço. Para uma chegada. Abre espaço para preço também subir. Porque quando você tem uma oferta e uma demanda mais equilibrada, a tendência é que os preços subam um pouco. E precisam, de fato, porque o que acontece no mercado mundial hoje? Quase todas as usinas estão trabalhando no custo. Então, as usinas chinesas e no mundo todo estão trabalhando praticamente no custo, porque é um fenômeno mundial, né? E eles estão querendo recuperar isso. Então, se você chegar hoje em alguns desses países, a ideia é produzir menos para tentar melhorar os preços, diminuir a oferta para poder melhorar isso. E aqui no Brasil, como vai ter essa barreira, a tendência natural é que vai ter um equilíbrio melhor entre oferta e demanda, e os preços que caíram muito nesse primeiro semestre possam voltar a um nível de equilíbrio que dê saúde a quem trabalha nesse mercado. Então, isso é uma tendência, é uma necessidade, na verdade, e que eu acredito que vai acontecer. Então a Peram ela tem que acelerar, porque vai ter que produzir muito mais. Porque se não vai estar com esse material disponível no mercado como teríamos anteriormente com as importações, vai ter que ter mais força de produção para poder atender a demanda nacional. Sim, a Peram ela já vem investindo em linhas para produzir mais, já tem aí uns 2 anos que eles vêm trabalhando isso e tendo muito mais material para colocar no mercado. Então, eles já estão se preparando para esse contexto que eles vislumbraram, não é à toa que eles que solicitam a análise desses dumpings, e eles já têm mais produto para oferecer para o mercado. A questão toda, aí é um ponto, né? É como que eles vão se relacionar com o mercado. Porque hoje o preço da Peram é tabelado em função de volumes, só que com janelas muito estreitas de compra. Começaram a flexibilizar esse ano com algumas ações, mas este modelo ele dificulta muito as estratégias das empresas. Porque eu não compro na hora que eu quero. Eu compro na hora que... De acordo com a minha demanda, da minha necessidade. Eu estou dizendo assim, hoje, para comprar no mercado internacional, se eu quiser comprar amanhã, eu abro negociações para comprar amanhã. Se eu for comprar com a Peram, eu não posso fazer isso. Eu tenho que comprar de maneira programada dentro de uma janela muito curta de pedido. Fora dessa janela, eu já não consigo colocar pedido. Então, isso muda completamente a estratégia de compra das empresas. Tem muitos fatores envolvidos. Tem muitos fatores envolvidos. Então, assim, para cada contexto, para cada cenário, as empresas precisam entender qual a melhor estratégia. A nossa estratégia como Grupo Aço Cearense, pela nossa presença no Brasil inteiro, pelo trabalho que a gente faz, né? Porque nós temos basicamente 3 frentes de negócios. Nós temos a frente de aço carbono planos, né? Onde a gente produz tubos, perfis, chapa, telha, uma série de produtos. Temos nossa outra frente de negócios, que é a linha de carbono longos, onde a gente trabalha a parte de ferro para construção, treliça, tela. Somos concorrentes diretos aí de uma Gerdau, de vários desses grandes grupos da área de construção civil. E temos a operação de inox, né, que eu faço a gestão dessa operação, que
já é uma realidade completamente diferente, que é o que nós estamos conversando. Mas como nós atuamos em todas essas frentes, a nossa presença é no Brasil inteiro, né? O grande diferencial que a Aço Cearense tem é de entregar no Brasil inteiro. Mas por que então a Aço Cearense? Que se ela entrega em todo o Brasil, polo, acredito eu, né? Você me corrige se eu estiver errado, que seria o eixo São Paulo, né? Para atender todo, eu acredito que vocês devam ter alguma distribuição, porque é estratégico isso. Mas por que o Ceará? Por que Aço Cearense? Ah, legal. A Aço Cearense é pela história, né? O grupo nasceu e cresceu no Ceará. Hoje é o maior distribuidor independente de aço do Brasil. E nós, aos poucos, fomos tomando participação em outros estados, né? Então, uma empresa que já vai completar 50 anos aí, muito próximo, só que a gente sempre teve a estratégia de manter o negócio embaixo dos olhos. Então, nós não somos... Nossa estratégia não é sair abrindo filiais. Nós temos as nossas unidades no Ceará, são 2 indústrias grandes lá, que fabricam uma gama de produtos, e um centro de serviços de inox também. Tem um centro de beneficiamento lá? Centro de beneficiamento, nós temos, na verdade... Polimento, o que temos, vocês... No caso do inox? Sim. No caso do inox, nós temos corte transversal, corte longitudinal, blank, toda essa escovação. Bacana. Só que a gente começou a trabalhar com parceiros terceiros em São Paulo para atender o Sul e Sudeste, que de fato o grande consumo do Brasil é aqui, no Sul e Sudeste, né? Hoje estamos aqui em São Paulo. Mais de 84% do consumo fica por aqui. Então, nós sempre trabalhamos com terceiros, com prestadores de serviços aqui. Mas isso sempre foi um grande limitador para nós, porque a gente não conseguia gerir a qualidade do serviço, da entrega, os prazos. Então a gente vem fazendo nos últimos anos um investimento grande para ter uma estrutura melhor de atendimento a clientes. Então no ano passado a gente adquiriu um centro de serviços que existe aqui em São Paulo, né? Esse centro de serviços passou por um processo de transição, mas ele continua a atuar como uma empresa independente para o mercado, porém a gente consegue ter muito mais gestão da qualidade desse serviço. Então a gente está conseguindo gradativamente melhorar a previsibilidade daquilo que a gente oferece para o cliente, só que em paralelo nós estamos construindo também um outro centro de serviços que aí sim vai nos dar condições de realmente oferecer ao mercado o mesmo que as grandes empresas de inox do mercado oferecem hoje, não somente em termos de preço, que hoje nós já temos, né, bem competitivos, mas também de serviço, de entrega, de previsibilidade. Então, tudo neste momento sai de lá do Ceará mesmo. Vocês têm uma base aqui em São Paulo. Temos uma base em São Paulo. De São Paulo vocês distribuem. Hoje nós temos. Sul e Sudeste, correto? Hoje nós temos tanto material que sai do Ceará direto para o cliente, independente de estar no Nordeste, também no Sudeste ou no Sul, pode ser entregue pelo Ceará, mas nós temos a alternativa de entregar por São Paulo, né? Um material que foi enviado bobinas do Ceará para cá, aqui o material é cortado e segue para o cliente a partir de São Paulo. Isso já nos deu condições de melhorar, né, esse prazo para entregar para o cliente. E o nosso próximo passo é ter a gestão completa dessa operação em São Paulo no ano que vem, para que a gente possa, de fato, fazer o ajuste fino que hoje a gente ainda não consegue fazer, mas que está a cada dia sendo aperfeiçoado. Tá, você falou que tem 3 divisões a Aço Cearense, né? Sim. Essa divisão do aço inox, eu acredito que deve ser a mais caçula, vamos dizer assim, a mais nova
dentro apesar de ser do caçula, vai completar 20 anos no ano que vem. Mas de já fato, passou pela maioridade, né? de fato, apesar de nós estarmos entre talvez os 6 maiores players do mercado hoje, só representa 4% do nosso negócio, o mercado de inox, né? Então, olha isso, porque o mercado de carbono é muito grande. Né? Hoje a gente fabrica e distribui mais de 1 milhão de toneladas por ano, né? Repete aí, Nilton. Repete olhando para aquela câmera ali, ó. Então, qual que é a expressão que a Cearense tem para o mercado como um todo nas divisões que ela representa? Você falou do inox, mas o inox hoje representa 4% de toda a divisão do negócio como um todo, apesar de isoladamente ser um negócio relevante. Mas nós, ao todo, nós hoje temos uma média de venda mensal hoje já superior a 100 mil toneladas. Então, a ideia para esse ano é fechar em torno de 1 milhão e 200 mil toneladas de aço. E um faturamento aí na faixa de 7 bilhões e hoje temos mais ou menos 5.400 colaboradores. Então, temos que tomar conta deles, né? Sim. Temos que fazer um trabalho muito sério dentro do mercado. Acho que a Aço Cearense, ela procura sempre se posicionar como uma empresa séria, que cobra que o mercado também seja sério. A gente até estava discutindo recentemente sobre isso, né? O papel da Prodinox também, que é a associação dos distribuidores, de manter o mercado numa isonomia de regras para que todas as empresas possam, de fato, trabalhando dentro dessas regras, competirem de maneira saudável. Acho que isso é fundamental. E nós queremos sempre contribuir para que esse mercado seja cada vez mais sério, porque a gente tem que carregar a bandeira de uma empresa que não está nesse mercado de brincadeira, né? Então a gente foi tomando gosto pelo inox gradativamente. Atualmente faz parte de um plano de expansão estruturado da empresa. Faz parte da estratégia da empresa. Passamos vários anos como um apêndice, mas começamos de fato a enxergar esse mercado de uma maneira mais oficial aí nos últimos 7 anos e agora estamos dando passos mais maiores, né? Passos maiores, passos mais estruturados para realmente estar dentro do mercado de uma maneira definitiva. Então, hoje nós estamos com a expectativa muito grande para 2026. Essas mudanças vão impactar o mercado, vão mudar um pouco o jogo de poderes, vamos dizer, entre uma empresa e outra. E o nosso objetivo é estar bem situado dentro desse contexto. Mas fala para mim, vocês estão segurando estoque lá para poder ver como vai se comportar esse mercado? Ou quem tem um interesse e chegar para negociar, tem negócio bom dentro da Aço Cearense? Como está o teu estoque? Você está segurando? Porque isso faz parte dentro de uma estratégia. Sim, na e verdade, isso é normal e comum também. Assim, sendo bem transparente, existem linhas, né, como por exemplo a linha 201, que não será reposta, né? É uma linha que, obviamente, a gente tem que ser mais conservador com ela. Uma linha 410 é uma linha que o mercado ainda tem bastante material, então a gente tem um outro comportamento. Mas eu acredito que fora do eixo China, o 410 ele vai realmente perder força. E aí a gente já não vai segurar tanto esse estoque. E a linha 304 e 430 é uma linha que a gente está priorizando hoje de venda, porque a gente já entende que são as linhas que vão, de fato, está disponível no mercado, dominar o mercado, e a gente precisa estar muito bem situados em relação a essas ligas. Então a gente tem realmente mantido uma certa agressividade no mercado, obviamente com responsabilidade, mas focando em determinados clientes e a gente está aí. A gente está aí para atender o mercado, tentar buscar atender clientes que exigem mais serviço, que é uma coisa que a gente não fazia, né?
A Aço Cearense cresceu sempre voltada para o mercado de distribuição, muito mais do que um mercado de cliente final. A gente vem migrando para esse mercado que exige um pouco mais de serviço, que blanqueia, que aplica PVC, que faz escovação, sim, tudo isso. Então a gente está migrando para atender melhor esse cliente. E dentro dessa migração, você tem lá consultores técnicos para fazer a orientação para o comprador ou até mesmo o laboratório, porque como você bem falou, você tem tanto o consumo nacional, que são as parcerias com a Aperam, quanto com o material que vem de fora. Como que você acredita e valida esse material que vai ser entregue ao mercado, né? Eu só precisava entender como que a Aço Cearense se comporta. Ela tem essa consultoria técnica, ela tem esse laboratório interno, ela tem essa assistência necessária quando houver a necessidade? Sim. Graças a Deus que a gente tem um histórico em termos de problema de produto quase zero, muito pequeno, porque a gente faz um trabalho na entrada desses produtos de realmente checar se o que você está recebendo é de fato o que você comprou, né? Isso a gente tem um processo rigoroso de entrada desses materiais dentro da Aço Cearense, nós temos laboratório lá também, mas também na saída desse material, porque quando você estabelece parceiros que são confiáveis, né? Uma coisa é eu estar aqui comprando de vários dentro do mercado internacional, mas nós atuamos sempre com parcerias de longo prazo, né? Então, independente muitas vezes até eu estou com um preço um pouquinho fora, né? Porque eu sou muito de manter os parceiros que são confiáveis. Relacionamento, né? E esses parceiros nem sempre vão estar com o melhor preço do mercado o tempo todo. Assim como eu não vou estar com o melhor preço o tempo todo. Eu tenho como objetivo estar sempre competitivo, mas sabendo que o que você está comprando é o que você vai receber. E o que vai entregar. Exatamente. Então isso é extremamente importante. É o que a gente quer trazer para o mercado. E da mesma maneira, se eu compro de fornecedores que são confiáveis, eu não preciso estar o tempo todo checando esse produto, porque ele já tem um histórico muito sólido comigo. Né? Da mesma maneira, clientes nossos optam por comprar conosco porque sabem também que nós vamos estar sempre entregando aquilo que ele já previu. Então, eu acho que isso é o que traz saúde para o mercado, né? Mas nós temos também os nossos representantes em todo o Brasil para atender as necessidades do cliente. Quando o representante, por acaso, não é capaz de dar um suporte técnico necessário, ele vai entrar em contato com a nossa equipe de suporte interno para chegar junto do cliente. Na verdade, na maior parte das vezes, a gente enxerga que o cliente sabe o que ele quer comprar. Eu não gosto de indicar um produto substituto de outro. Por exemplo, você trabalha com 304 e diz assim, não, testa aqui esse 201. Eu não gosto. Eu acho que a gente vende para quem já tem essa experiência de ter testado aquele produto funcionar bem para a aplicação dele. Aí ele vem para mim e diz, não, eu quero comprar este produto. Então a gente vai fornecer para ele isso, né? Porque o papel do distribuidor é entregar ao cliente aquilo que ele deseja comprar. A aplicação, nós podemos orientar, podemos dar suporte, mas a aplicação é responsabilidade de quem comprou. Então, muitas vezes pode acontecer, né, de um cliente comprar um produto, fazer uma aplicação incorreta. Você vai pegar um 201 e vai botar na beira litoral, né? No litoral, na área externa. Fortaleza, onde ou na piscina. Vai dar problema. Então, se o cliente chegar e reclamar, isso não é responsabilidade de quem vendeu a ele, sim a aplicação. Então, nós procuramos dar muita clareza nessa relação. Aquilo que é de nossa responsabilidade, o material que chegou com algum tipo de defeito, a gente tem um trabalho muito forte de
de troca de material, chega junto do cliente, não abandona o cliente, mas, ao mesmo tempo, todos precisam entender qual é a responsabilidade de cada etapa do processo. Então, e isso que a gente vem fazendo de trabalho com o Papo de Inox, né? É trazer esse conhecimento para a correta aplicação. Porque quando você aplica corretamente o material, você exponencializa ele. O uso dele de forma adequada vai evitar que se tenha problemas. E aí, quem é o comprador, ou quem é o engenheiro, ou quem faz parte de toda a história de compra do produto, ele tem que saber muito bem o que ele está comprando. Porque se ele não sabe o que ele está comprando, ele vai pelo mais barato. E às vezes o mais barato não se aplica. É o que a gente muitas vezes tem encontrado no mercado. Material, que aí o pessoal fala assim, você me vendeu material em aço inox ruim. Calma aí, vamos entender qual era a tua aplicação para te fornecer o material que seja adequado. Exato. Por isso que a gente vem aqui trazendo esse conhecimento para o mercado, para uma correta aplicação, para que a gente possa exponenciar o aço inox. Porque quando ele é bem vendido, ele é valorizado. O ambiente qual ele está inserido, ele vai ganhar nobreza, mas o que ele mais entrega é a vida útil. Sim. É de fato o custo-benefício a longo prazo. Então a gente precisa entender muito bem qual é a aplicação e recomendar. Por isso que é importante você que acompanha o Papo de Inox permanecer, porque a gente está trazendo esse conteúdo que baliza aí a tua tomada de decisão. Não é sempre comprar o mais barato, é comprar o que te atende. Pode ser que o mais barato vai te atender, mas pode ser que também não te atende. Então você tem que ter uma consultoria técnica e com boas empresas para que você compre certo e não tenha problema com o andamento da sua entrega. E aqui está o Nilton dando todo esse feedback de como funciona também e qual é a avaliação, né, Nilton? Eu quis trazer aqui mais uma visão mercadológica, né, do que técnica. A gente poderia conversar sobre esse tema em outro momento. Mas só para fortalecer o que você disse, é como você comprar um carro. Você comprar um carro que vai durar 3 anos, 4 anos e está acabado. Ou você vai comprar um carro que vai durar 10 anos e está muito bem. Então, o que é o mais barato? É você comprar um carro que vai se acabar em 3 anos ou um carro que daqui a 10 anos está te atendendo bem por um preço um pouco mais caro, mas que se você diluir ao longo do tempo, ele na verdade é mais barato. Então o inox ele tem esse papel, né? Comparado com o aço carbono, que você ainda vai ter que pintar e etc. Mas assim, resumindo, né? Resumindo aí para fechar o nosso bloco, o que é interessante hoje todos saberem? O mercado mudou. Esse mercado tende a, no médio prazo, ter um aumento de preços ao longo dos próximos meses. Isso está acontecendo tanto no mercado internacional quanto vai inevitavelmente acontecer no mercado nacional. As empresas precisam ter um planejamento de compra adequado em função desse cenário, porque obviamente que você não vai sair correndo atrás de comprar, mas também entender que toda aquela queda de preço que chegou no fundo do poço ali por volta de junho... Já chegou no fundo. Já chegou no fundo do poço. Se você olhar julho, agosto, setembro, crescente, né? Foi de estabilidade para alta. Esse movimento tende a continuar, ou de estabilidade ou de pequenas altas, mas que ao longo do tempo se torna uma alta relevante em relação aos preços atuais, a não ser que o dólar caia muito para poder compensar isso, mas o próprio dólar também tem se mantido estável, em um patamar mais estável. Então, eu entendo que as empresas precisam se planejar adequadamente em relação às suas compras, entendendo que o que está trazendo os preços para um patamar mais alto não é porque eu quero, porque o outro quer, não é. É o contexto do mercado, tanto internacional quanto nacional, e das regras que o mercado tem trazido, que vão motivar o mercado a encontrar um outro equilíbrio, um outro patamar de preços que é saudável para todos. Porque não adianta você ter também empresas se acabando e para outros o mercado
está parado. Então, a gente precisa fazer com que o mercado se mexa, que clientes venham comprar das empresas, das fábricas, as fábricas comprem dos distribuidores, os distribuidores comprem da usina e façam todo esse ciclo crescer. E isso é o que traz riqueza. O que traz riqueza é fazer com que essa dinâmica seja cada vez maior. Não adianta ganhar pontualmente, mas sim fazer com que constante, né? Essa dinâmica ganhe ritmo. E eu acredito bastante que, apesar de a gente estar vivendo um momento político ainda muito sem estar claro o que vai acontecer, mas dentro do nosso mercado de inox, eu acredito que melhores momentos virão do que os que a gente viveu aí no primeira parte desse ano. Ô Newton, dentro da sua visão estratégica de negócio, de gestão, enfim, como que você entende o que falta para o nosso mercado de inox, nosso segmento de inox desenvolver-se cada vez mais? Porque hoje nós temos um consumo per capita aqui no nosso Brasil muito inferior a países que a gente até não consegue entender o porquê, né? Mas muito inferior. Então a gente vai ter países com 18, com 20 e o Brasil com 3, aproximadamente 3 alguma coisa. O que você enxerga dentro da sua visão do grupo, que falta para o inox se desenvolver aqui no país? Eu vejo algumas frentes, tá? Eu acho que, em primeiro lugar, são todos aqueles que fazem parte desse mercado se apoiarem na divulgação, como vocês estão fazendo, das aplicações, das vantagens de se utilizar o inox. Segundo, na minha ótica, você também tem que flexibilizar mais o uso, porque nós estamos hoje fechando o mercado para ligas alternativas que poderiam ser utilizadas em inúmeras outras aplicações, que acaba que o 304 é demasiado para essas aplicações, o 430 também não é adequado. Então, quando você vai para fora do Brasil, você vê vários tipos de ligas sendo utilizados para aplicações diferentes, e aqui no Brasil a gente não tem esse movimento. Eu acho que esse movimento também deveria acontecer, porque o que nós precisamos hoje não é dividir um bolo pequeno, é aumentar o bolo. O que nós precisamos é fazer com que o mercado consumidor cresça, o consumo per capita do Brasil cresça. Existe com margem soluções, para isso, existe muita margem para isso. Nós somos um país que tem um litoral enorme, é um continente, que em tese favorece a utilização do aço inox. Acho que existem algumas ações da Aperam e de outros players para isso, mas ainda pode ser muito fortalecido esse movimento, e para isso precisa de uma união de todos os players desse mercado com essa intenção. Ao invés de querer estar só brigando, disputando um mercado pequeno, é fazer com que esse mercado realmente cresça, e para isso precisa ter união, né? Então, eu acho que esse é um ponto aí importante. E dentro dos processos construtivos também, entender melhor as aplicações do inox para ver em que casos ele pode substituir bem outros produtos que hoje são utilizados. Perfeito. Agora a gente vai estar indo pro... Vamos chamar o bloco, claro, bloco. Com certeza. Acho que a gente encerrou bem esse bloco sobre esses assuntos mercadológicos, e vamos ver Vamos ver. Aí, pro próximo bloco, eu quero que o Newton responda para mim como a Aço Cearense se torna tão competitiva para o Sul e Sudeste, ela estando no Nordeste. Então você vai explicar isso aí no próximo bloco. Algum segredo deve ter. Algum segredo. Você não vai poder contar esse segredo, né? Vamos lá. Acompanha a gente aí. Você sabe o que os setores agrícola, construção civil e energia têm em comum? Todos eles contam com os fixadores e componentes de aço inoxidável da Inoxpar. Somos especialistas em soluções em parafusos e fixadores, com centenas de clientes em todo o Brasil. Na Inoxpar, você tem acesso a um catálogo com milhares de itens,
sempre prontos para atender às demandas mais exigentes do mercado. O aço inox está presente em todos os setores da indústria, garantindo durabilidade, segurança e resistência. Na Inox do Brasil, distribuímos matéria-prima de qualidade em diversas medidas e formatos, para atender a sua demanda com precisão e eficiência. Personalizamos cada pedido para evitar desperdícios e garantir a melhor economia para a sua empresa. Você compra apenas o necessário, sem estoques excessivos. Conte com a nossa rapidez na entrega e tenha o melhor do aço inox à sua disposição. Entre em contato agora mesmo e descubra como podemos fazer um ótimo negócio. Inox do Brasil, mais perto de você. É isso aí, pessoal. Estamos de volta e aqui recebendo o Newton, gestor da divisão de inox do Grupo Aço Cearense. A conversa aqui está muito boa. Estamos falando a respeito das mudanças que o mercado de inox vem enfrentando e do que vai resultar aí para o ano de 2026. E agora a gente vai retornar aqui com ele, para ele poder, claro, concluir a sua fala, mas também responder a pergunta que o Douglas deixou no bloco anterior. Vamos lá. Claro, quero entender como a Aço Cearense se torna competitiva para Sul e Sudeste, estando no Nordeste. Então, antes disso, só contextualizando, né? A Aço Cearense é uma empresa que já vai fazer quase 50 anos, né? Então tem uma história muito bonita, uma história que começou praticamente do zero, né? O Vilmar tem uma história linda de quem começou dividindo um ovo para 2 e depois se tornou um grande empreendedor e que hoje representa a Aço Cearense no Brasil inteiro. Nós sempre tivemos uma visão de escala. Né? Então, assim, nós nos estruturamos para vender volumes com baixa margem e um atendimento que possa trazer ao cliente a percepção de que ela tem um parceiro forte. Então, hoje, o que a gente consegue trazer esse produto para o Brasil inteiro, primeiro, eu acredito que nós temos a estrutura logística mais desenvolvida entre todas as empresas no Brasil do nosso setor, né? Além de nós termos uma rede aí de caminhões, eu não tenho um número exato, mas quase 200 caminhões para trabalhar, nós também temos a ACL, que é a nossa empresa a nossa transportadora, né, a Cearense Logística, que atua fortemente em soluções logísticas para entregar no país inteiro. Então, todos os dias nós estamos carregando aí pelo menos 100, 140 carretas que saem para o Brasil inteiro fechadas, e estamos sempre discutindo novas soluções para que essa área logística funcione muito bem. Então, acho que esse é um dos grandes diferenciais e uma das grandes matrizes da gente poder fazer isso. Outra coisa é a homogeneidade dos nossos estoques, né? É você ter estoques sempre disponíveis para os clientes, de maneira que ele entenda que está trabalhando com alguém que pode dar a ele esse suporte. Então, é diferente você um dia tem, no outro dia não tem, e isso é complicado, né? E a gente sempre trabalhou na distribuição. Nós não trabalhamos de maneira pontual. Nós trabalhamos de uma maneira que eu possa sempre estar atendendo a necessidade do meu cliente. Não vou ter sempre o melhor preço, mas vou ter sempre um dos melhores preços, né? Não vou ter sempre o melhor prazo de entrega, mas vou ter um prazo de entrega que funcione para a realidade do cliente, e estamos buscando a cada dia nos aperfeiçoar nesse ponto. Então, essa soma, né, obviamente que também nós temos lá em cima alguns incentivos fiscais que nos ajudam a fazer essa distribuição, mas não é para todo produto, né? Os incentivos fiscais no Brasil têm sido cada vez menos, digamos assim, menos impactantes, né? Ano passado o governo também tributou o incentivo fiscal,
E então isso não é o que hoje difere tanto, mas que também, obviamente, não somente nós, outras empresas do setor também se utilizam disso, mas eu acho que é o conjunto. Esse conjunto, somado com um trabalho sério, nos permite estar continuamente crescendo e eu espero que esse seja o nosso cenário para 2026, 2027, dando suporte a todos aqueles que nos procurarem para ser parceiros desse mercado que é tão bonito, tão desafiador, né? Mas que nos motiva a cada dia. É isso aí. Bacana. Muito obrigado pela sua presença, Newton. Para quem não sabe, o Newton veio lá de Fortaleza, né, nos atender aqui em São Paulo. Então é muito gratificante receber uma personalidade do nosso meio como você aqui para bater esse papo. Muito obrigado aí por ter aceitado esse convite e suas considerações finais. As considerações finais são agradecer, né, a oportunidade, poder estar compartilhando com vocês um pouco da nossa visão. Agradecer ao público que está nos acompanhando também e dizer que continuem acompanhando esse trabalho tão interessante que está sendo feito aqui pelo Douglas, pelo Jonas, porque isso de fato vai ajudar você a ter um resultado melhor no seu negócio. E todos nós que somos empreendedores buscamos a cada dia sobreviver dentro de um mercado de cenários tão desafiadores, né? Então precisamos de todos os elementos que nos ajudem para isso, e eu acho que esse podcast aqui, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, de fato agrega bastante valor, então parabéns. Obrigado. Para mim é uma alegria. Eu quero aqui agradecer a todo o time Aço Cearense, aqui na figura do Newton, né, que representa muito bem essa divisão. Conheci ele também lá na Fispal, uma visão também exponencial de crescimento, de visibilidade, né? Tá lá junto com a gente também nesse sentido. Nós expusemos junto na mesma feira, né? Ele no seu stand, eu no meu, ao Eduardo da Aço Cearense, que também nos atende com tanta atenção, e a todo o time da Aço Cearense, muito obrigado. Tenho certeza que vão acompanhar, e agora vamos abraçar mais esse mercado aí do Ceará, de Fortaleza e de todos os outros do Norte e Nordeste, que tem uma importância, uma relevância e está em franco crescimento. A todos um grande abraço e muito obrigado por essa oportunidade de dividir com você essa mesa, esse conhecimento. É isso aí, você que quer crescer juntamente com o Papo de Inox e chegar a esse público tão importante que é o do Aço Inox, não deixe aqui não perca essa oportunidade. Temos poucos espaços disponíveis para você poder patrocinar, apoiar essa causa que é o Papo de Inox, que tem levado informação sobre o Aço Inox para todo o Brasil. E que aula, hein? Obrigado. Até mais. Até a próxima. Você já parou para pensar no porquê clientes e parceiros podem contar com a Proginox? A Proginox é a referência no setor de aço inox sob medida e tem muitos motivos para isso. E neste vídeo eu quero contar alguns deles para você. Uma empresa com certificação ISO 9001 que mostra a busca por melhoria contínua por meio da organização, implementação de sistemas de produtividade e qualidade. Investimentos em novas tecnologias, sempre para proporcionar maior gama de atendimento aos clientes, como a máquina de corte a laser turbo e maquinários de alta performance. O cuidado com o atendimento técnico, sempre pensando na correta orientação para o cliente, buscando um investimento justo e aplicabilidade eficaz. Por isso, contamos com vendedores especializados, engenheiros, projetistas e profissionais na linha de produção com experiência de mercado. Todos os projetos seguem as normas técnicas, seja da ABNT, seja da Anvisa. E todo o time tem o cuidado e o prazer de entregar o produto com qualidade. Características essas que têm marcado a Proginox nos seus mais de 20 anos de atuação, onde é referência, uma potência no mercado de aço inox no Brasil. Oi, tudo bem por aí? Meu nome é Roberto Guida, sou gerente executivo na Peran, produtora global de aços inoxidáveis. Sei que o seu tempo é corrido e às vezes
você não consegue se dedicar tempo que gostaria ao seu aprendizado, não é mesmo? Mas eu tenho uma boa notícia. A gente trouxe o conteúdo certo para você economizar tempo e dinheiro, porque eficiência está associada à otimização de processos. Olha só as vantagens de você conhecer, através desse curso, o aço inoxidável e começar a aplicá-lo na sua obra. É um tipo de aço praticamente livre do perigo de corrosão, é adaptável a cortes, curvas e moldagem, resistente e tem longa duração. Assista às aulas até o final para se tornar especialista no assunto e ganhar um certificado com os selos da Peram e parceiro da construção. Bom proveito!